Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou o pastor Magno Lessa e estarei lhe conduzindo na primeira lição do primeiro trimestre de 2023. A revista do primeiro trimestre tem por título Aviva a Tua Obra, e ao longo de 13 lições estaremos aqui falando a respeito desta temática. A primeira lição, ela tem por título O Avivamento Espiritual, e ela propõe o seguinte texto áureo. O seguinte texto está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante que o autor toma por base este texto a fim de fundamentar a questão do avivamento espiritual. E ao longo da lição, então, nós vamos ver o que está sendo dito neste texto áureo aqui, já que a leitura bíblica em classe, ela vai propor tanto 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao 15, quanto Ageu, capítulo 2, versículo 5 ao 9. O texto de Ageu marca o momento em que o povo retorna do exílio e agora se lança na construção de um novo templo. Agora, é claro que um templo que tem uma menor estrutura em relação ao templo de Salomão. Então, nós temos aqui 3 objetivos para esta aula, assim como nós temos também outras lições. Os objetivos estão de acordo com a quantidade de tópicos que a lição propõe. Então, o primeiro objetivo é conceituar avivamento, ou seja, explicar o que é avivamento. O segundo objetivo é elencar as condições para que ocorra o avivamento. E o terceiro objetivo é justificar a necessidade de um avivamento espiritual. Porque é tão necessário, neste tempo em que estamos vivendo, o avivamento espiritual. Então, nesses 3 objetivos aqui, é que a lição está pautada. Diante disso, vamos observar aqui a introdução. Então, na introdução, o autor está dizendo que nós estudaremos a respeito do avivamento espiritual. E veremos como que o avivamento espiritual é necessário para o tempo em que estamos vivendo, visto que o avivamento é imprescindível para o crescimento, para o desenvolvimento e para o cumprimento integral da missão da igreja no mundo. Há de se conver que há a necessidade urgente para clamarmos por avivamento. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo, ou seja, a igreja de Cristo, proclame o evangelho de Jesus Cristo. Uma pessoa avivada, portanto, cheia do Espírito, é alguém que vai se lançar a testemunhar a respeito de Cristo. Lembra aqui de Atos, capítulo de número 1, quando Jesus diz aos seus discípulos que eles deveriam, após receber o Espírito, ser testemunhas. E era exatamente esta a finalidade do Espírito: proporcionar que eles pudessem, uma vez cheios do Espírito, testemunhar a respeito do Evangelho, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E é exatamente assim que Atos está estruturado. O livro de Atos mostra o Evangelho chegando aos confins da terra através das pregações empreendidas pelo apóstolo Paulo. Então, o recebimento do Espírito, ou o avivamento espiritual, ele tem por objetivo fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Ele gera arrependimento. É por isso que Billy Graham diz que avivamento é descer ao Calvário chorando, é clamar, é suplicar, é pedir. Avivamento é ir, melhor dizendo, né? Billy Graham diz que é subir ao Calvário em grande choro. Isso é avivamento. É o reconhecimento da falha, é o reconhecimento do pecado. Consequentemente, esse reconhecimento ele é acompanhado de arrependimento. Neste tempo, então, nós temos este grande desafio: orar ao Senhor para que Deus avive a sua obra nesses últimos tempos em que nós estamos vivendo.
Então vamos aqui agora com as definições. Então, o que é avivamento espiritual? Esse é o nosso primeiro tópico. E o subtópico tem por ênfase avivamento espiritual. Então, em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus, ou seja, avivamento espiritual é uma ação de Deus. O avivamento só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, de uma cidade ou de uma nação. Então perceba que o avivamento não é uma produção humana, não. Nós podemos orar pelo avivamento, nós podemos suplicar para que Deus derrame o seu avivamento. Mas o avivamento não é uma produção humana, não é fabricado humanamente. O nosso papel é suplicar a Deus, mas quem intervém, quem age, quem aviva, quem opera é Deus, mediante ou por intermédio do Espírito Santo. Então o avivamento pode ocorrer, claro, no coração de uma pessoa, de uma nação, por exemplo. Nós temos ao longo da história relatos de nações sendo avivadas pela presença do Espírito Santo. Nós temos Deus, por exemplo, usando o famoso John Wesley, o grande avivalista, para levar avivamento para a Inglaterra, por exemplo. Então, o avivamento ele é uma intervenção de Deus quando a igreja entende que o papel dela é suplicar para que Deus intervenha. Então, oremos para que Deus derrame um grande avivamento em nosso país e esse avivamento possa varrer becos, vales, possa atingir cidades inteiras e também a nossa nação como um todo. E mais ainda, quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde e pedindo para que Cristo derrame então o avivamento. Então, dessa forma, as circunstâncias da nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. O fato é, Deus quer derramar o avivamento sobre o seu povo. Ao longo das Escrituras, nós temos vários exemplos de Deus derramando avivamento. E você pode citar, por exemplo, Atos capítulo de número 19. O texto bíblico diz que Paulo chega na cidade de Éfeso e Paulo encontra ali alguns que não haviam falado, que não tinham, melhor dizendo, ouvido falar a respeito do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, e eles então são cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. E o texto sagrado diz que eles começam a profetizar e também falar em línguas. E Paulo passa ali um bom tempo na cidade de Éfeso. Paulo passa ali pregando, Paulo passa ali evangelizando. E o texto bíblico diz que um grande avivamento ocorre naquela cidade, ao ponto das pessoas se arrependerem de seus pecados, ao ponto das pessoas irem à praça pública confessando seus pecados, ao ponto de milagres acontecerem naquela cidade e de Deus ser glorificado. E a partir de Éfeso, formar ali um celeiro missionário e a partir dali pessoas de outros povos e de outras nacionalidades ouvir a palavra de Deus. Porque avivamento envolve isso. Avivamento envolve arrependimento, avivamento envolve pregação do evangelho, avivamento envolve conversão, avivamento envolve a ação do Espírito Santo. Avivamento, portanto, tem que ter a pregação do evangelho, para a gente diferenciar aqui movimento de avivamento, tá? Bom, então qual é que é a pré-condição para o avivamento? A Bíblia mostra que uma situação de crise espiritual ou crise moral pode ser uma pré-condição para que Deus derrame o seu avivamento. E por que isso? Geralmente porque quando nós estamos em um período, em um momento de crise espiritual ou crise moral, as pessoas, quando reconhecem isso, elas tendem a se voltar para Deus. Elas tendem a clamar a Deus por uma intervenção divina, porque a situação ela é tão caótica, ela é tão deplorável, moralmente falando, espiritualmente falando, que quando as pessoas tomam consciência dessa situação, elas rapidamente se voltam a Deus ou precisam se voltar para que Deus intervenha. É por isso que o autor propõe que em situações como essa, Deus ele pode agir, Deus certamente pode agir. Eu costumo dizer que situações de crise
são situações em que o palco está montado para que Deus haja. Porque em situações como essa, a gente olha para a direita, para a esquerda, para frente, para trás e tende a não ver uma solução, não uma solução humanamente falando. Então, quando isso ocorre, o objetivo aqui entendido de que, de fato, uma intervenção humana não vai resolver é se voltar para Deus. Então, tempos de crise são tempos oportunos para que Deus se manifeste a nós, para que Deus fale a nós. C.S. Lewis, em seu livro O Problema do Sofrimento, C.S. Lewis, que foi um crítico literário, professor na Universidade de Oxford e que viveu ali durante a Segunda Guerra Mundial, C.S. Lewis dirá que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo surdo. Deus, ele sussurra na bonança, mas ele grita no sofrimento. Então, em momentos de crise, é Deus gritando que a gente precisa se voltar para ele. E a gente pode ver isso ao longo da história do povo de Israel. Por exemplo, eu citaria aqui o período dos juízes, em que por várias vezes a nação enfrenta uma crise, a nação se depara com o caos e Deus permite que nações estrangeiras invadam a terra, e uma vez que isso ocorre, as pessoas se lembram de Deus. Enquanto elas se lembram de Deus, elas clamam a Deus e Deus intervém. Então a crise pode ser o palco oportuno para que Deus se manifeste, porque em momentos de crise a gente precisa olhar para o alto. Lembra lá de Abacuque, quando Abacuque percebe a proximidade dos caldeus, dos babilônios, e ele está bravo, ele está chateado. Ele inclusive diz: Senhor, até quando o Senhor vai permitir isso? E aí Deus propõe a ele: Abacuque, sobe aqui, capítulo 2, a torre de vigia. E Deus fala com Abacuque, inclusive o texto que Paulo vai citar, né, o justo viverá pela fé. E quando Abacuque percebe aquilo, ele faz uma oração. E a oração dele é para que Deus avive a sua obra no meio dos anos, porque ele entendeu que o avivamento de Deus no meio daquela crise era necessário. Então, em momentos de crise, são momentos oportunos para a gente olhar para o alto. Momento de crise é momento oportuno para a gente clamar a Deus. Então, disse, por exemplo, Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se... Perdão, Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 13, que é o contexto da oração que Salomão faz ali na sua dedicação, que ele clama a Deus em prol ali da assistência e da ação de Deus. Então, a crise aqui, ela é apresentada em termos climáticos, por exemplo, mas a crise pode ser moral, política, econômica ou outros âmbitos aqui que afete de fato a nossa vida. O palco é montado porque em momentos de crise a gente reconhece que o nosso socorro vem de Deus, o nosso socorro vem do alto. Então, o segundo tópico aqui é o seguinte: as condições para o avivamento espiritual. Então, como eu já disse, a primeira condição seria a crise, porque a crise é um momento de reconhecer que a gente necessita de Deus. A segunda condição aqui é a humilhação diante de Deus. Perceba que no texto áureo, Salomão diz, orando, se o meu povo, né, Deus dizendo, por intermédio de Salomão, melhor dizendo a Salomão: Salomão, se o meu povo se humilhar, né, e orar. Então Deus está dando ali os passos para um avivamento. É necessário, em primeiro lugar, humilhação diante de Deus. Então, no lugar de se revoltar, no lugar de se voltar contra Deus, no lugar de blasfemar e de dizer coisas terríveis contra Deus, a solução efetiva é se humilhar diante de Deus. A primeira ação daquele que busca um avivamento da parte de Deus é a humilhação, é se derramar, é abrir o seu coração. Isso é se humilhar diante de Deus. Lembra que a Bíblia nos dirá: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor,
para que no tempo oportuno ele possa vos exaltar. Então, quando a gente se humilha, é quando a gente reconhece que precisa de Deus. Então, por isso que a crise, ela propõe, né, ou ela é um caminho para o avivamento. Porque quando uma crise se estabelece, a gente percebe que não dá para confiar na força do nosso braço. Quando a crise estabelece, a gente percebe que não dá para confiar nas nossas próprias capacidades, não é verdade? Às vezes, quando a situação está favorável, no sentido de tudo tranquilo, tudo numa bonança, há uma tendência no ser humano em acomodação e às vezes uma tendência até se esquecer um pouco de Deus. Então, quando a crise se estabelece, alguns olham para Deus e dizem: a gente precisa se voltar para Deus, a gente precisa clamar a Deus para Deus fazer alguma coisa aí por nós, porque somente assim a gente vai conseguir caminhar. E aí, é claro que nós temos vários exemplos no Antigo Testamento. Lembra lá da reforma que o rei Josias, por exemplo, faz, quando ele acha o livro da lei, né? O avivamento começando ali por intermédio da palavra de Deus, e ele percebe: olha, a gente precisa tomar uma atitude. Eles estavam vivendo uma crise espiritual muito grande, né? O povo flertando com a idolatria, com a adoração a outras divindades. E então o rei Josias diz: a gente precisa de uma reforma aqui urgente. E então ou haverá uma comoção, uma humilhação. Lembra de Jonas, por exemplo, quando Deus envia Jonas, embora Jonas não quisesse ir a Nínive, mas Deus envia Jonas a Nínive, e o texto diz que a mensagem de Jonas é dura, incisiva. Deus vai destruir a terra. Então as pessoas que ali estão percebem que estão fazendo algo que desagrada a Deus, a prática é errada, e eles então se humilham diante de Deus, e Deus perdoa ali a falha deles. Então o primeiro passo é a humilhação. É necessário reconhecimento da própria condição. É necessário o reconhecimento da pequenez, né? A altivez, a arrogância, o orgulho não levará você a nada, não diante de Deus. Diante de Deus a gente não é absolutamente nada. Então a gente precisa estar numa condição de humilhação. Os judeus tinham uma prática comum para isso, que era cobrir-se de pano de saco. Lembra quando no livro de Esté o texto sagrado diz que Amã arma um plano, ou Ramã arma um plano para matar os judeus, e Esté então vai suplicar diante do rei Assuero, e o povo se veste de pano de saco. Esse pano de saco era um tecido, né, um tecido ruim, um tecido que pinicava, digamos assim, né, de baixa qualidade. Pronto, a palavra é essa, baixa qualidade. E eles então cobriam-se de pano de saco, às vezes jogava cinza na cabeça, dizendo: olha, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Se despojava ali de suas vestes melhores, colocava uma veste pior para dizer: olha, nós estamos nos humilhando diante de Deus. Então, nesse tempo, para que o avivamento ocorra, a gente precisa também se vestir de pano de saco e se humilhar diante de Deus. Terceiro lugar aqui é orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face de Deus, não há avivamento. O avivamento, ele vem, né? ele ocorre por intermédio da oração, por intermédio da súplica. É necessário a humilhação, o reconhecimento da condição, mas é necessário também clamar, é necessário pedir, é necessário rogar a Deus para que Deus derrame o seu avivamento. Então, nós podemos perceber se uma igreja local ela busca verdadeiramente em oração um avivamento espiritual, né, com a súplica ali diante de Deus, Deus derrama o seu avivamento. O segredo é perseverar na oração. O segredo é perseverar com o propósito definido para que Deus derrame o seu avivamento. Então, ao longo da história, avivamentos que escutamos falar vieram por meio da oração. Eu citaria mais uma vez aqui John Wesley. John Wesley era um homem de oração, e de oração constante. Então a gente precisa fazer isso com os grandes avivalistas aí,
Jonathan Edwards e vários outros que mantinham uma vida de oração. Então, oração é importante para que Deus avive a sua obra, para que Deus avive a sua obra, essa oração, essa súplica. Outro passo aqui para que Deus realize o avivamento é uma conversão sincera dos pecados. O texto diz: se o meu povo se converter dos seus maus caminhos. Não há avivamento sem confissão de pecados. Na verdade, o avivamento produz essa confissão de pecados. O avivamento produz o arrependimento. Uma pessoa avivada é uma pessoa que se reconhece enquanto pecadora. É uma pessoa que sabe que é pecadora. Lembra lá quando Jesus faz o contraste, ou apresenta o contraste entre o publicano e o pecador? Perdão, o publicano e o fariseu, em que Jesus diz: olha, o fariseu vai orar e agradece a Deus por não ser igual ao publicano. E qual é a oração do publicano? A oração do publicano é: Senhor, me perdoe porque eu sou pecador. Então, o avivamento ele produz essa conversão. O avivamento produz mudança de vida. Uma pessoa avivada é uma pessoa que tem a sua vida mudada. O avivamento pode trazer fenômenos sobrenaturais? É claro que pode. O avivamento pode produzir língua estranha, pode produzir milagres, pode produzir movimento, mas uma pessoa avivada é uma pessoa que vive o seu cristianismo não só dentro das quatro paredes, não só dentro da igreja templo físico. Uma pessoa avivada é uma pessoa que vive a sua fé cristã fora das quatro paredes. Por quê? Porque uma pessoa avivada é uma pessoa que tem consciência do seu pecado e por conta disso ela pede perdão a Deus. Por conta disso ela clama a Deus para que perdoe os seus pecados. Então, avivamento produz conversão, avivamento produz mudança de vida, mudança de trajetória, produz arrependimento. Olha só o que o salmista diz no Salmo 66, versículo 18: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Então, o avivamento precisa produzir essa conversão. Eu não posso estar com a iniquidade no meu coração, não posso estar numa prática de pecado constante. É claro que nós, em algum momento, podemos falhar, errar. João diz que se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas eu não posso ficar pecando, como diz Paulo, para que a graça superabunde. Isso é um erro absurdo, né? O pecado tem que ser um descuido, o pecado tem que ser uma falha, né? E não algo constante. Então, quando eu falho e, portanto, peco, aí então eu vou me arrepender. Avivamento produz mudança de vida. Pessoa avivada é pessoa que teve a sua vida transformada, é uma pessoa que teve a sua vida mudada. E, em último lugar aqui, um caminho preparado. A crise pode ser a pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais e mais a sua face, a Ele em oração, e se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados, convertendo-se dos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento. Ou seja, o caminho está livre para Deus avivar-nos, para Deus avivar uma cidade, para Deus avivar uma igreja, para Deus avivar um bairro, para Deus avivar um estado, para Deus avivar um país. É essa consciência que precisamos ter e precisamos tê-la urgentemente. Vamos aqui então para o terceiro tópico. O terceiro tópico tem por título a necessidade de um avivamento espiritual. E este terceiro tópico, ele está tratando a respeito de Ageu, do profeta Ageu. Deixa eu só situá-lo e situá-lo aqui no contexto. Qual é o contexto? Bom, eu preciso levar em conta que Ageu é um profeta pós-exílio, ou seja, é alguém que está profetizando após o exílio. Então nós podemos dividir aqui os profetas em profetas antes do exílio, o pré-exílio, ou pré-exílio, profetas
que viveram o exílio e profetas pós-exílio. Ageu é um dos profetas pós-exílio. Ele está profetizando após o povo voltar do exílio babilônio, tá? Nós estamos aqui, quando falamos de Ageu, nós estamos falando do exílio babilônio. Nós estamos falando que ele está profetizando para aqueles que regressaram, e esses eram habitantes do Reino do Sul. Lembra que Israel, no ano 922, acaba se dividindo, né? E quando Israel se divide, nós temos Reino do Norte e nós temos Reino do Sul. O Reino do Norte teve por capital, né, algumas capitais, mas a mais conhecida é Samaria, né, conforme o tempo foi passando, as capitais foram mudando, mas a principal ali é Samaria, e o Reino do Sul teve por capital Jerusalém. Então, quando ocorre o cativeiro babilônio, o Reino do Sul, do Norte já está destruído, porque o Norte foi destruído pelo Império Assírio, um cativeiro assírio no ano 722. Então o profeta Ageu está profetizando do regresso, no retorno destes que estão vindo do cativeiro que estava na Babilônia, que eles estavam na Babilônia. Agora, precisa ficar claro uma informação aqui, que nem todos retornaram do exílio. O exílio durou um longo período de tempo e alguns acabaram fixando residência na Babilônia, e quando receberam o decreto de retornar, a permissão para retornar, quando os persas dominam a Babilônia, eles preferem ficar na Babilônia. Ok? Então, esse é o pano de fundo aqui. Agora, voltando para o tópico, a necessidade de um avivamento. Qual era a situação espiritual de Judá? Então, por causa da desobediência de Judá, repetindo, no Reino do Sul, os profetas alertavam, essa era uma ênfase constante, né? Deus levantava profetas para alertar a nação. É preciso ficar claro aqui que os profetas eram pessoas chamadas, daí a expressão, né, profeta vem do hebraico navi, que significa chamado, escolhido, era alguém comissionado para o cumprimento de uma missão. Então, antes do povo ir para o exílio, Deus alertou esse povo várias vezes por intermédio de vários profetas. Então, esse povo não foi por exílio simplesmente sem Deus os alertar. Antes de Deus derramar o seu juízo sobre o povo, primeiro Deus alertou o povo, dizendo: olha, eu vou puni-los, porque vocês estão quebrando o pacto, vocês estão quebrando a aliança. Lembra que há uma aliança feita entre Deus e o povo, e eles precisavam então cumprir a aliança. Uma vez que a aliança não fosse cumprida, eles sofreriam a punição pelo não cumprimento, e é exatamente aquilo que ocorre. Então, Deus não é mau por levá-los ao exílio, Deus não é mau por usar a Babilônia, né? É como um contrato de aluguel. Você, se tem um contrato de aluguel, neste contrato você diz: olha, eu vou pagar o aluguel no final do mês. Né? E se você não pagar o aluguel no final do mês, você pode ser despejado, você pode, né, ter que se mudar, porque o proprietário pode pedir a casa. Então, há o direito de você morar mediante o pagamento do aluguel. Então, esse era o contrato que Deus tinha com o povo. O povo tinha Deus como Deus, né? Javé como Deus, mas tinha que cumprir a parte que era não se voltar à idolatria. Então, nós veremos que com o cativeiro babilônico, nós temos a destruição do templo, tá? Ocorre destruição e morte, porque o povo, repito, ignorou a voz de Deus, e, portanto, esse povo foi levado para o cativeiro. Jeremias profetiza muito isso, dizendo: olha, Deus vai os conduzir ao exílio, Deus vai os conduzir ao exílio. Inclusive, Jeremias tem alguns embates com o que a Bíblia chama de profetas verdadeiros e profetas falsos, em que os profetas falsos profetizam bonança. Os profetas falsos dizem: não vai ter exílio, vocês ficam tranquilos. Mas Jeremias não. Jeremias dirá: vai ter exílio, né? Vocês não estão se arrependendo. E aí o texto sagrado vai nos informar que eles são levados para o exílio. Contudo, a Bíblia nos dirá que depois de um período de tempo ali no exílio, há um chamado para o retorno. E esse chamado ocorre porque a Pérsia ela vai dominar a terra da Babilônia. A Pérsia vai ali se unir com os medos, formando o Império Medo-Persa,
e por chefia, liderança de Ciro, eles acabam dominando a Babilônia, isso em 538 a.C. Ciro, então, permitirá que o povo judeu que estava prisioneiro, cativo na Babilônia, retorne para Jerusalém. E há então um chamado, portanto, para a construção do templo. Então, a vida do povo pós-exílio não era uma vida boa, não era uma vida fácil, não era uma vida complicada. Eles vão retornar e não tem templo. Eles vão retornar e Jerusalém está devastada, está destruída. Né? No ano 586, alguns estudiosos colocam 587, 586, Nabucodonosor destrói o templo em Jerusalém, leva os utensílios do templo para a Babilônia. Então, quando eles retornam, o templo está destruído. Quando eles retornam, os muros da cidade, os muros estão destruídos, a cidade está destruída, né? As coisas estão empilhadas, ou seja, a cidade está destruída. E eles então agora são chamados a reconstruir o templo. Só que o templo que fora destruído era o belíssimo templo de Salomão, né? Com seus utensílios de ouro, de bronze, né? A magnitude, a beleza daquele templo. Então, quando as pessoas percebem, elas choram, elas lamuriam, elas lamentam, porque não dá para construir um templo belo como aquele, um povo que está voltando do período de escravidão. Então, Deus levanta o profeta Ageu para servir como alguém que pede a eles que faça a reconstrução desse templo. É um chamado do profeta Ageu para que eles façam a reconstrução do templo. Então Deus vai cobrar o povo que eles reconstruam o templo que a Babilônia havia destruído. Então, para isso, Deus vai levantar pessoas para realizar essa tarefa. Nós temos, por exemplo, Zorobabel. Zorobabel será o responsável pela reconstrução do templo. Nós temos, junto com Zorobabel, as pessoas ali trabalhando para que isso ocorra. Então Deus vai cumprir o seu propósito, animando o povo, dizendo, olha, a glória deste último templo será maior do que a do primeiro, do anterior. Porque quando o povo olha que o templo é bem inferior em termos de estrutura e de beleza relacionado ao templo de Salomão, o povo fica triste. Então Deus levanta Ageu para dizer, olha, a beleza do templo não está na arquitetura dele, a beleza do templo não está nos utensílios que esse templo tem. Embora isso tudo é belo, é bacana, é importante, mas a beleza do templo está na glória do Senhor que habita o templo. Então, Ageu vai profetizar isso. Ele vai dizer, olha, a beleza do templo está na glória do Senhor que vai habitar esse templo, na glória do Senhor que vai morar neste templo, nesse novo templo. Então, o desejado das nações aqui e a glória da segunda casa, ela é afirmada. Deus manifestará a sua glória ali naquele templo. E por que isso vai acontecer? Ou por que isso ocorreu? Porque isso era uma promessa de Deus. Deus disse, eu vou levá-los ao exílio, porém eu prometo que vou resgatá-los. É como se Deus estivesse durante o tempo do exílio tratando com aquele povo, moldando aquele povo, mexendo nas estruturas daquele povo. Então Deus fará a promessa aí e Deus vai usar Ciro para libertar o seu povo. Ciro, que foi rei da Pérsia entre 550 a 530 antes de Cristo. E Ciro vai ser o responsável por libertar o povo. Né? Inclusive a Bíblia apresenta Ciro como ungido de Deus, né? Aquele que foi escolhido por Deus para libertar o seu povo que estava cativo na Babilônia. E assim então ocorreu, o povo retorna e nós temos a reconstrução do templo e a glória de Deus habitando dentro daquele templo. Bom, para a gente aqui finalizar o terceiro subtópico, do tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual, o autor diz assim, então a inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual, ou seja, é necessário um avivamento espiritual.
É necessário que Deus aviva-nos e mexa com as nossas aqui estruturas. É necessário que Deus avive a sua igreja. Infelizmente, é uma tendência natural e histórica para o predomínio de uma letargia, de uma apatia espiritual no meio do povo de Deus. Ou seja, aquela letargia, aquela apatia, não se preocupar com a ação de Deus, se acomodar com a situação. Esse é o problema. Lembra de Eli, por exemplo, no primeiro livro de Samuel? O que nós temos? Um Eli que se acomodou ali com o santuário, Ofni e Finéias, uma acomodação. De modo que, no tempo de Eli, a palavra do Senhor era rara. Então, quando Samuel estava ali no templo de Deus, Deus falou com Samuel. A palavra era rara, porque o Eli havia se acomodado. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa letargia espiritual, com essa apatia, com essa acomodação. A gente não pode se familiarizar com o sagrado, né? Como se a igreja fosse apenas algo que eu tenho que ir ao domingo simplesmente por uma mera obrigação, porque isso vira algo ritualístico. Não, eu devo sair de casa consciente, eu vou à igreja para adorar a Deus, Deus vai falar comigo e Deus vai encher-nos de maneira poderosa e sobrenatural. A gente não pode deixar virar apenas algo ritualístico, apenas algo formal, um formalismo, e cair nessa letargia, nesta apatia. É necessário que roguemos a Deus que avive a sua obra, que haja conversão, que possamos subir ao Calvário de fato em choro, em lágrima, reconhecendo a nossa pequenez. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nós temos esse problema correndo principalmente com a Europa. Vários locais que funcionavam, igrejas importantes, que foi palco de grandes avivamentos, igrejas onde figuras históricas, né, ilustres do cristianismo pregaram, viraram casas de show, ou deixaram de existir, ou fecharam. Então a gente tem que tomar o cuidado com isso, porque há lugares em que a quantidade de cristãos tem diminuído, talvez em virtude de um secularismo, né, que varreu a Europa e que está chegando um pouquinho nos Estados Unidos, e a gente precisa tomar o cuidado para que esse secularismo não chegue aqui no Brasil, né? Embora a gente já tenha visto alguma coisa aí neste sentido. Então, para que as pessoas continuem tendo desejo de Deus, desejo de buscar a Deus, assim como a corça anseia por águas, que possamos ansiar por Deus, porque o Deus do Antigo Testamento, que falava, se comunicava, é o Deus que continua se comunicando. O Deus que se comunicou ali no Novo Testamento com seus servos, os profetas, é o Deus também que se comunica conosco. E a gente precisa ter aqui essa consciência. Então, nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Igrejas que não têm pastor, por exemplo. Há igrejas em outros países que fecham para o período de férias, né, porque não tem membros ali congregando. Então, que a gente possa ter aqui esta consciência de que o avivamento é algo extremamente urgente para o nosso tempo, para o período em que nós estamos vivendo. Bom, vamos aqui então à conclusão. Como que o autor conclui? Então, quando o povo de Deus se encontra em situação de frieza espiritual, a vontade divina é a de sempre reacender a chama que está se apagando. Ou seja, vê isso com urgência enquanto não é tarde. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de que Deus possa falar aos corações. Cito C.S. Lewis mais uma vez: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Deus sussurra na bonança, mas Deus grita no nosso sofrimento. Então a exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a face do Senhor, converta de seus maus caminhos, e então o avivamento espiritual, ele não tardará. Deus avivará
a sua igreja, a sua obra, a sua cidade. Bom, diante disso, o meu desejo é que a gente continue firme na empreitada de suplicar a Deus para que Deus, por bondade e por infinita misericórdia, avive a sua obra. Que você possa, então, né, expor essa lição lá com fidelidade à palavra de Deus e certamente Deus vai abençoar aí a sua classe, a sua vida, vai abençoar a sua igreja. Se você puder nos ajudar, compartilhe este vídeo com alguém, né, para que possa ajudar também lá no preparo da escola bíblica dominical. Então nos ajude compartilhando, curtindo para que o vídeo chegue mais longe e alcance mais pessoas, para que o YouTube, né, entregue mais. Se inscreva também no nosso canal e assim você vai estar me motivando, vai estar nos motivando a continuar aqui produzindo conteúdo para o enriquecimento da sua vida e do seu ministério. Tá bom? Que Deus possa te abençoar, continuar falando ao seu coração e continuamos aqui firmes na nossa empreitada de compreender e entender um pouco mais da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe.